Caros amigos, boa noite. Um dos mais extraordinários pensadores da Rússia do século XIX e um dos mais admirados escritores, Leão Tolstói, vivia numa crise existencial profunda, a despeito do sucesso que ele começara a fazer com as suas obras, com os seus artigos, os seus contos, os seus romances. O grande escritor guardava uma inquietação intensa, porque ele tentava compreender a finalidade da vida. Objetivava descobrir qual era o sentido da existência. E quanto mais ele fazia o sucesso, mais ele entrava num estado depressivo. Observava à sua volta a imensa desigualdade social. Vindo de família rica, herdara uma grande fazenda, Yasnaya Poliana. E todas as vezes que ele ia até a sua fazenda para um período de habitação rural, ele aumentava o seu conflito em observando as condições precárias dos mujiques, os seus camponeses. Ele saía em caminhadas de várias horas pela sua herdade, observando aquelas condições, as casas precárias, o frio intenso de determinados períodos, a angústia e a fome que envolvia grande parcela daquela população carente. Resolvera de motu próprio estudar o Evangelho de Jesus, depois de frequentar durante um período a Igreja Ortodoxa Russa, mas observando a pregação dos sacerdotes e observando a riqueza das suas naves, dos seus templos, Tolstói percebia que havia um abismo, uma distância extraordinária entre o que pregava a igreja, os seus sacerdotes e a realidade do mundo que o circundava. Neste conflito, ele levantou questionamentos aos sacerdotes. Com a palavra de prestígio, ele tinha acesso às principais autoridades da sua religião. Mas nada o convencia. Ele era visto como rebelde, um herege pela igreja, porque ele questionava toda a riqueza material, ao mesmo tempo em que a população desassistida não recebia da igreja o amparo de que carecia. Então, para Tolstói havia um hiato, um abismo tremendo entre o poeta da Galileia, que trouxeram a preocupação e um amor imenso pelos mais sofridos, pelos mais pobres, e aquilo que as igrejas oficiais erguiam de suntuoso e de distante do coração sofrido. Afastou-se da Igreja Ortodoxa Russa e resolvera por si mesmo pesquisar, estudar no grego clássico, estudar nas línguas antigas a mensagem da Boa Nova. E quanto mais ele lia o Evangelho por conta própria, mais ele descobria que havia um distanciamento magnífico e aquele conflito só aumentava no grande autor de Guerra e Paz e de Anna Karenina. Então Tolstói resolveu ele mesmo escrever uma obra tratando sobre o Evangelho de Jesus. Infelizmente é o livro em que a imprensa pouco aborda e que nós consideramos talvez o mais belo livro que o autor russo havia escrito. O reino de Deus está dentro de vós.
e ele passara a experimentar a vida que os seus camponeses experimentavam. Vestia-se como um deles e aos primeiros raios da manhã, lá estava o grande escritor, indo para o trabalho de cuidar dos campos de cevada, seio, trigo, todos os recursos necessários da terra. Ele trabalhava ao lado daqueles homens simples, que de início achavam estranho que o seu patrão agora vestisse-se como um deles e saísse para trabalhar colocando as mãos no arado, semelhante a eles. Tolstói, à medida que convivia com aqueles homens que superavam as adversidades da vida com muita fé, ele passou a sentir um pouco mais de leveza, de harmonia e de paz. Dentro dele algo lhe dizia que o caminho era aquele. Construiu uma cartilha para alfabetizar os filhos dos mujiques e para alfabetizar os adultos. Construiu escolas não apenas na sua fazenda, mas em terras de outros amigos da localidade. Ele também ensinava o Evangelho e procurava viver integralmente aquela mensagem, dizendo que era preciso retornar à simplicidade dos primeiros tempos do cristianismo. De alguma maneira, o seu psiquismo, a sua mente, o seu coração, que havia vivido a época de Jesus, ali reencarnado, ele que ouvira a pregação do Mestre, mas não seguira, trazia no coração e na alma, impregnada a mensagem, e agora tentava reviver aquele sopro que vinha do Hermon, aquela brisa às margens do Tiberíades, a pregação na Decápolis, atravessando as ruas de Jerusalém, por toda a Galileia. De alguma forma, Leão Tolstói tentava reviver a poesia e a beleza dos primeiros tempos do cristianismo. E quanto mais ele auxiliava, consertava as casas dos seus camponeses, cuidava de distribuir para eles e para os filhos os casacos e as proteções do frio terrível de sua terra, mais a sua consciência lhe deixava feliz e lhe deixava mais tranquilo. Só depois, quando no início do século XX, o grande escritor retorna à pátria espiritual, foi que em contato com as grandes verdades da mensagem espírita, Tolstói passou a compreender e a fazer a ligação daqueles pontos que aqui na Terra ele não conseguia compreender. A mensagem espírita, então, iluminou o seu pensamento, trouxe-lhes a explicação para a diversidade do sofrimento humano e fez-lhe entender que até mesmo dentro do processo da religiosidade, nós estamos obedecendo a um processo da lei de evolução. Esta mesma lei que nos implica dizer que Deus, a força criadora, lançando o poder de criar, produz do sutil para o mais denso, a realidade de um processo que vai começar a viagem inversa. Se a criação é a explosão do pensamento criador divino, das forças mais sutis, para gerar também os universos mais densos, o processo de evolução é a partida da realidade mais densa, para que o espírito imortal alcance a grandeza das vidas mais sutis. E foi aí que ele passou a compreender o seu estágio em formas inferiores, as suas etapas em encarnações de sofrimento, a sua passagem pela Galileia, quando ouvira do próprio Cristo a mensagem da Boa Nova. Então o grande escritor nos páramos espirituais compreendeu que assim, representando o estágio inferior e mais atrasado do espírito humano na terra, o próprio senso da busca de ligação com Deus, a busca da alma para com o seu Criador, estava alicerçada
dentro do estágio mais animalizado e mais voltado para as formas físicas que era possível ao ser humano alcançar. As religiões criaram os totens, a necessidade das imagens, a tentativa de compreender a força criadora, compreender como a vida na terra se fez. E foi aí então que nós passamos a criar os caminhos da religião, na tentativa de estabelecer a ligação da criatura com o Criador. A doutrina espírita veio nos mostrar que todas as religiões têm a sua importância, têm o seu valor, atende às necessidades do alimento espiritual nas diversas faixas de moralidade, de espiritualização dos habitantes da terra. E à medida que nós avançamos, a nossa necessidade de religação vai se tornando menos material e a nossa mente se expande em busca desta proximidade com a força criadora. É a necessidade do filho conhecer o seu pai. A história da nossa evolução é a nossa busca de conhecer o Pai. Nestas idas e vindas, a doutrina espírita nos mostra que não apenas o espírito progride, mas tudo que existe no universo sofre transformação. Do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo, os mundos como os seres progridem também, como sendo teatros de vida, laboratório para a alma progredir, e estes laboratórios também sofrem a lei de evolução. Tudo caminha do denso para o mais sutil, para o mais belo, para mais luz, e é através desse recurso magnífico que o espírito vai aprendendo a se religar com a força criadora, com Deus, a causa primária, a inteligência suprema do universo. Esta religação não é de natureza espacial, é de natureza vibratória, é de condição interior, é de espiritualização do ser, é da descoberta da nossa natureza, saindo da adoração externa, saindo da preocupação do totem, para encontrar dentro de nós mesmos a condição pelo pensamento e pelo sentimento de ligarmos-nos àquele que nos deu a vida. A doutrina espírita, portanto, não pode e nem deve ser vista como sendo uma doutrina tradicional, um mecanismo de busca da religião por modelos exteriores, porque na verdade a doutrina espírita veio também em auxílio a toda a corrente do pensamento, que busca compreender a força espiritual da existência. Veio em apoio à Igreja Católica, evangélica, a toda e qualquer doutrina religiosa, porque ela não veio concorrer, ela veio contribuir. Contribuir para vencer o adversário fundamental de todo aquele que busca a compreensão de Deus e se inserir no universo como espírito imortal, o materialismo. A doutrina espírita, portanto, é a religiosidade por vibração, por realidade interna, por compreender que a luz divina é a força que nos expandiu, que nos colocou para fora, e é a força que nos atrai. Quantas vezes essa luz pulsa? É o amor criando caminho, é o amor criando estrada, é o ímã convidando o espírito para mais ascender, para mais progredir, para mais se expandir, para mais compreender que os universos são infinitos, as dimensões são múltiplas, e nós ainda iremos viver inúmeras experiências, em formas diferentes, em condições diferentes, nos iluminaremos, porque a nossa constituição interior é a mesma constituição, a mesma natureza da força que nos criou. O reino de Deus está dentro de vós. O pensamento exarado pelo Evangelho é este convite que o Espiritismo vem nos fazendo para refletir sobre a vida e o sentido da existência. Vários psicólogos
psiquiatras, estudiosos do comportamento humano, analistas sobre o problema da nossa sociedade, estão perplexos pela enorme quantidade de pessoas prisioneiras ou encarceradas na depressão, na insegurança existencial, no temor emocional. E estes estudiosos têm catalogados que uma das causas principais do quadro de depressão, de melancolia e de tristeza, que envolve milhões de pessoas no planeta, a base ou a raiz está no fato desta imensa maioria da humanidade não saber afinal quem ela é, quem são cada um daqueles seres, quem somos nós, o que somos nós, por que vivemos, qual a razão da dor e do sofrimento, por que esta diversidade de angústia, por que este peso que nos envolve, como encontrar explicação pela dor da saudade, ao mesmo tempo em que o desafio diante da morte atormenta bilhões e bilhões de criaturas. Aqueles que constituíram família, que estabeleceram o amor e a ternura infinita com seus filhos, com a companheira, com o companheiro, o pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão. Olha para a sepultura aberta, observa a campa no Campo Santo, identifica na esquife mortuária um adversário para a construção da sua felicidade, porque ali está a morte, ali está a morte que desafia o poder da vida, àqueles que não conhecem a realidade da vida transcendente. Diante da morte, quantos não tombam na sua fé? Quantos que afirmam serem religiosos, mas quando a morte, a desencarnação, aparece na família, o desespero, a angústia, o abatimento, a revolta, envolve estes corações e a fé periclita, a desconexão com o Criador se faz e a alma fragilizada, a alma angustiada, muitas vezes retira sua existência física, porque não sabe lidar com o desafio da perda, porque não sabe explicar agora o que farei diante daquele amor que se foi para onde eu não sei, que está numa outra realidade, segundo dizem as religiões. Mas que realidade é esta? Como eu posso encontrar a explicação de que a vida prossegue além do organismo físico? Então muitos que antes frequentavam núcleos religiosos, quando a desencarnação bate a porta da própria família, entregam-se à derrota interior. Com exceção dos espíritas da Paraíba. Por que vocês estão rindo? Todos os outros do resto do Brasil sentem que a morte ainda é o grande desafio. A vida permanece sendo um enigma, até para aqueles que se debruçam muitas vezes nos estudos extraordinários desta mensagem espírita. Absorvê-la, refleti-la, concatenar a nossa ideia, a nossa visão de mundo e de vida, a partir dos conceitos mais amplos que o Espiritismo nos proporciona. É sem dúvida a grande chave para que a gente venha superar essa dificuldade imensa de lidar com a questão da morte, de enfrentar o desafio da morte. Contam os companheiros lá de Recife, e Recife tem muitas histórias de assombração. Recife é expert com terror. Mas esse fato foi verdadeiro. Próximo ao centro de convenções de Recife, havia uma parada de ônibus tradicional em assalto. Quem quisesse passar pela experiência de ser assaltado, fosse pegar ônibus ali, naquela parada, sobretudo a partir das 21 horas. E às 22h30,
Lá estava aquela jovem belíssima, muito bem vestida, provavelmente tinha vindo do shopping center Tacaruna ali pertinho. E ela com uma bolsa que dava a entender que era Louis Vuitton. Com um charme, aqueles cabelos esvoaçantes que vocês mulheres sabem perfeitamente tratar. Ela jogava o cabelo com uma tranquilidade às 22h30. E próximo havia um matagal, onde começava o mangue. E daquele matagal, para azar da jovem, ela estava sozinha naquela parada. Não havia mais ninguém. E saiu aquele rapaz forte, moreno, com um revólver em punho. E ele se aproximou ameaçador. Ela estava distraída, observando as luzes do Natal que lá estavam. Ele então aproxima-se e fala com a voz rude, agressiva, violenta, com um revólver seguro, e apontou na cabeça dela e disse: passe logo a bolsa, ou eu dou um tiro na sua cabeça, estourando seus miolos. Para surpresa do assaltante, ela manteve-se muito diferente do que as pessoas se mantêm, e sem nenhum demérito, principalmente as mulheres. Não iria ficar com aquela calma. Ela manteve-se serena. Ele achou aquilo estranho e disse: não, ela deve ser surda. Então ele falou mais alto e de maneira mais ameaçadora: passe a bolsa, eu estouro os seus miolos agora, olhando para ela. Então aquela moça muito charmosa, muito bonita, olhou para o assaltante ainda com os olhos serenos, tranquilo, e disse para ele: a vida é muito engraçada. Quando eu era viva, nunca fui assaltada, agora depois da morta. E ele corre até agora. Então o medo de alma do outro mundo se associa à nossa ignorância sobre a nossa natureza espiritual. Até como espírita, muitas vezes continuamos a ver o espírito como se fosse um ser transparente. Tem gente que pensa que ao morrer, no ambiente espiritual que vai, as pessoas vão estar todas transparentes, inclusive ele. E vai se surpreender por verificar que a vida imediatamente além da terra é extremamente semelhante ao que nós temos aqui, com os organismos espirituais correspondendo àquela vibração com a densidade específica daquela esfera espiritual. O movimento das entidades imortais é para fazer a gente cada vez mais encarar com naturalidade a nossa vida fora do organismo físico, para aprendermos a olhar os espíritos como sendo nossos companheiros de jornada e não uma criação à parte. Nós somos também espíritos, agora revestidos temporariamente deste corpo material. Mas o grande objetivo de estarmos reencarnados é descobrir que a grande emulação do universo, a grande expressão da lei, é descobrir que na intimidade de cada um de nós encontra-se o ferramental, o instrumento necessário para que a gente possa galgar novos degraus no processo da nossa evolução, conquistar a experiência, descobrir a nós mesmos, que a nossa tarefa para progredir não é descobrir o que o outro tem de negativo, é identificar o que eu preciso corrigir e conquistar em mim mesmo. Quantas vezes, porque o nosso ego fala predominante, quantas vezes a gente permanece acreditando que o outro foi feito para nos agradar. E quantas pessoas se sentem infelizes quando veem que as criaturas não estão para nos agradar, sobretudo as pessoas amigas, conhecidas. Tornamo-nos escravos do que pensa o outro ao nosso respeito. E estabelecemos, por exemplo, a nossa carência, acreditamos que a nossa carência é de receber afeto. Esta é a carência expressa pela infância espiritual e emocional da criatura. Enquanto somos infantis emocional e espiritualmente, acreditamos que temos carência de receber amor. Mas à medida que a gente vai progredindo, e nós vamos vencendo esse estágio da predominância do ego, vamos descobrir
que a nossa imensa carência, a verdadeira carência que temos, não é de receber amor para ser feliz. Iremos descobrir que é para darmos amor para ser feliz. À medida que expandimos a nossa maturidade espiritual, ganhamos necessidade, sentimos necessidade de mais amar. E quanto mais amamos, mais sentimos que algo foi movido dentro de nós. É uma energia que pomos em movimento. O contrário da morte. Qual é o contrário de vida? Qual é o contrário de vida? Muito bem, vocês erraram na resposta. Porque a morte não existe. O contrário de vida é paralisia. Porque a vida é movimento perpétuo permanente, aqui ou na dimensão espiritual. Mas a alma morre, entre aspas, o ser morre, entre aspas, quando ele se paralisa, quando ele está encarcerado no seu egoísmo, na sua vontade de receber, de querer ser beneficiado pela vida, de querer receber forças do mais alto. Quantas vezes passamos anos e anos orando, pedindo a Deus: faça-me feliz, Senhor. E até dizemos: eu tenho fé em Jesus que vou ser feliz. Dizemos isso pela primeira vez com 18 anos de idade. Com 28, repetimos a dose. Com 38, dizemos novamente: tenho certeza que Jesus vai me trazer a felicidade. Com 48, repetimos. Com 58, dizemos novamente. Com 68, reafirmamos que Jesus vai nos fazer feliz. Com 78, repetimos: Jesus vai me fazer feliz. Com 88, desencarnamos. Infeliz. Mas será que Jesus não me ouviu? Eu confiei tanto que Ele iria me fazer feliz. E eu morri infeliz. Mas não é responsabilidade dele. Desde o momento em que o espírito, o indivíduo, alcançou a faixa da razão, do pensamento contínuo, do poder de discernimento, a alma ganha o livre-arbítrio. E a partir daí, os céus enviam os recursos para que sejam aplicados pelo Espírito. E esse recurso poderosíssimo chama-se amor, o recurso de todos os recursos. À medida que a alma conquista a sabedoria, ele mais quer saber para mais amar. Quanto mais sábio é o ser, mais ânsia de amar ele possui. Estabelece a religião do amor como sendo aquele instrumento de melhor ligação com Deus, a força, a luz criadora que há em toda parte. E os nossos amigos, os monges do Tibete, popularizaram a expressão Namastê. O Deus, o divino que há em mim, saúda o divino ou Deus que há em você. A chama, que ainda não entendemos, mas já podemos sentir. A vibração que move a alma para a evolução. A ânsia que atrai o espírito para a reencarnação. O estímulo para enxugar a lágrima e observar adiante. Ver aquele que necessita. Ampliar o coração e abraçar a vida com este coração. É o ferramental poderosíssimo que faz com que a alma não permaneça estagnada e, portanto, com a sensação de morte. Há pessoas que você encontra todos os dias, e ela tem a mesma fisionomia, uma espécie de anemia moral. Você pergunta: ô fulano, faz uma festa tremenda, como é que vai? Aí ele responde com aquele olhar de enfado: vou indo. Aí você pergunta: para onde? Ele: sei não. Aquela coisa apagada, sem vida, está morto na carne. Porque não sabe o que está fazendo ali, para onde vai. Quer ter a fé, mas não sabe em que, em quem. Deseja sentir, mas não consegue. Busca muitas vezes, mas busca de uma forma tão primária que não descobre. Ah, eu queria tanto ver a Deus. Responde a religião do amor. Veja-o
no outro. E veja-o também na vida, em tudo que lhe cerca. Há algo que impregna do vírus às estrelas, há algo que impulsiona, desde as formas primevas de vida, aos seios tépidos dos oceanos, a complexidade das galáxias, as estruturas delicadas do corpo humano. Em tudo